Então, vamos lá. Não, Quê? capítulo 1. Tá, Ué, não é ok. isso? Uhum, Não é isso aqui? isso. Mas eu não botei share. Por isso que ficou coisa nisso. Ah, Deus. Vamos botar de novo? Não. Vamos lá. Então, a capítulo 1 da grande síntese. É bom, gente. Eu sei que nós já estamos acostumados a estudar juntos, né? Mas, de novo, gente, aqui ninguém é especialista. Quer dizer, nós aqui, nem eu nem Rita, nós não somos especialistas em Pietro Baldi. Então, na verdade, nós vamos ler todos juntos e tentarmos interpretar com a bagagem que cada um tem. Então, é importante que todos participem, né? Na verdade, se nós certamente vamos ter muitas dúvidas e, na medida do possível, né, cada um vai tentar esclarecer essas dúvidas. Se no estudo de hoje surge uma ou duas dúvidas, não importa, a gente estuda durante a semana e vamos tentar esclarecer, porque na verdade é um aprendizado conjunto, tá? É um estudo, né? Sim. Então, vamos lá. Então, a grande síntese, síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. Número 1, ciência e razão. Em outro lugar e de outra forma, falei especialmente ao coração, usando linguagem simples, adaptada aos humildes e aos justos, que sabem chorar e crer. Aqui falo à inteligência, à razão cética, à ciência sem fé, a fim de vencê-la, superando-a com suas próprias armas. A palavra doce que atrai e arrasta porque comove foi dita. Indico-vos agora a mesma meta, mas por outros caminhos, feitos de ousadia e potência de pensamento, pois quem pede isso não saberia ver de outra forma, seja por faltar-lhe fé, seja por incapacidade de orientação para compreender. O pensamento humano avança. Cada povo, a cada século, segue um conceito de acordo com um desenvolvimento cujo traçado obedece a leis a que estáis submetidos. Em qualquer campo, a nova ideia vem sempre do alto e é intuída pelo gênio. Depois, dela vos apoderais, a observais e a decompondes e a viveis, passando-a então à vossa vida e às suas leis. Assim desce a ideia, que quando se fixa na matéria, já esgotou seu ciclo. Então, já aproveitastes todo o seu suco e a jogais fora, para absorverdes em vossa alma individual e coletiva novo sopro divino. Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Ele fala ali, né, no início, tem né, aqui no rodapé, né, que é o número 1, é o volume Grandes Mensagens, que foi o primeiro livro que o Pietro Baldi escreveu. E aí é ele conversando, né, com Jesus, são as palavras que ele recebeu. Por isso ele fala ali que ele iniciou, né, tocando o coração, e agora ele quer tocar a razão, né? E é conhecido, esse livro é conhecido como o Evangelho da Ciência, né? Quer dizer, a grande síntese é É, conhecido como o Evangelho da Ciência, né? E esse livro, Grandes Mensagens, é muito é interessante de ler. lindo, é É muito muito, bonito. muito, muito interessante. Então, quem não leu, se tiver oportunidade, até porque é um livro fino, né? Não é um livro grosso, É, grandão, mas é muito legal, porque mostra, né, que ele, com a capacidade dele de alcançar o que ele chama de noures, né, esse livreto, vamos dizer, traz grandes verdades para a gente. alguém quer comentar alguma coisa do que Do foi que lido foi aqui? dito, ou É, podemos continuar? vamos, eu Interessante. gostaria de falar. Sim, Não, vai. é interessante que ele veio fazendo uma sequência, né? Como Sim. você falou, eu não li esse primeiro, vou ler, mas primeiro ele falou aos simples e aos humildes. E É. agora ele aprofundou e realmente eu comecei a ler esse livro, eu falei esses dias, e eu não consegui ir mais longe porque eu não conseguia entender a profundidade do estudo científico. E eu achei que eu estava perdendo tempo porque eu não captava a mensagem. Então, por isso que agora pode ser que junto com vocês a gente aprenda.
É, Né, a gente vai ter coisas, acredito que vão ter passagens que a gente não vai conseguir, né, entender muito bem, mas mesmo assim, muita coisa a gente vai poder entender sim. Aconteceu isso também com outro livro que a gente estava lendo, né, de Marte, mas é assim mesmo. Mas com certeza a gente vai conseguir, e não, entendeu? Adquirir um conhecimento, agregar conhecimento, né, o que a gente já tem. Pode ser que não 100%, mas com certeza uns 70, 80% a gente consegue. Suelizinho queria falar, fala aí. É sobre essa frase que eu achei bem interessante aqui, quando ele fala assim, em qualquer campo, a nova ideia vem sempre do alto e é intuída pelo gênio. Então, ele usou uma analogia, esse gênio aí, pelo menos é o que eu entendo, seria assim, a intuição seria uma luz, um clareamento, né, para o nosso entendimento. onde é que Mas, tem? quando fala intuído, aqui no meio, Tá o aqui, tá aqui, pensamento, tá aqui. aí, quando ele fala assim, intuída pelo gênio, entendi que seria, né, essa luz que a gente obtém para clarear um pouco mais o entendimento. Mas essa intuição, quando ele diz vem do alto, seria ativar o nosso já conhecimento inserido ou ativar, vamos dizer assim, um mentor, alguém, um espírito superior que desse essa intuição e desse esse caminho de Olha, entendimento. O que vocês entendem aí? olha, o que eu entendo aqui, eu já li em não sei se era do Pietro Baldi ou outro livro, ou do Ramatiz, que nada é novo. Na verdade, nada é novo. Hum, Então, todas essas ideias, né, de modernização ou de invenções e tal, isso tudo é intuição. Que a pessoa, né, o inventor, né, ele, na verdade, ele tem esse cabedal, né, ele tem essa bagagem para poder entender a intuição e realizar ali a obra, né, que tem que ser realizada, mas que nada é novo. A gente pensa, né, fulano inventou a lâmpada, inventou não sei o quê. Isso tudo já sim. está Uhum. inventado. Vem a intuição para aquela pessoa que tem a capacidade, né, de realmente desenvolver aquilo, para poder a civilização progredir, né? Então, eu entendo dessa forma, eu já li em outro lugar isso, nada é novo. Então, o gênio, no caso, seria o ser, né, o encarnado, que teria essa capacidade, essa condição de levar adiante, né, essa ideia. E, quer dizer, dizendo de uma outra forma, Solizinha, é a nossa capacidade de acessar, de novo, as chamadas noures. Porque a gente vai ver mais à frente que o Pietro Baldi, Vou estar estudando agora. a gente vai ler mais à frente, né, o Pietro Baldi dizendo que a ciência, para que ela se aproxime do que ele chamou de mistério, né, ela precisa, tipo assim, se mostrar, ela precisa de fato, né, tentar fazer uso dos elementos que a aproximem do mistério. Um desses elementos é ter virtudes, no sentido de tudo que aquilo que ela pretende fazer seja de fato útil ao homem e ajude no seu desenvolvimento, não só de sentido material, mas principalmente do sentido espiritual, né? Porque me dá a entender o seguinte, que tudo tem, o espírito das coisas não é diferente do espírito que habita dentro do homem. E na medida que esses dois elementos se aproximam, o espírito do homem, no sentido do desenvolvimento espiritual, com o espírito das coisas, tem-se aquela coisa de você ter um encontro entre conhecidos, os iguais. Entendeu? Então, o que a gente precisa é, de fato, trabalharmos as nossas virtudes para que a gente alcance os grandes mistérios. Então, é por isso que quando ele fala aqui no sentido de intuir, Uhum. é aquele que está buscando verdadeiramente e com um sentido mais apurado, né? Um sentido de que aquilo que seja descoberto seja bom, seja útil e ajude na elevação do homem. Então, quer dizer, como o Rita falou, né? A gente sabe que tudo já existe num outro plano. As coisas, elas simplesmente descem. Só que para que essas Sim. coisas descem, alguém precisa intuir. Alguém precisa chegar nesse nível, né, onde essas coisas já existem e fazer que elas plasmem no plano físico. Pelo menos é esse o nosso entendimento. Alguém quer dar Uhum. alguma opinião, alguma coisa diferente? Viu? Eu acho que não é difícil entender tudo aquilo que está escrito neste livro, Uhum. porque eu não tenho grandes estudos, como vocês sabem. A minha dificuldade é na matemática, porque isto tem
partes que têm à base da matemática, e isso é que custa um bocadinho mais a entrar. O resto, a mensagem é a mensagem. A gente lê várias coisas que estão aqui neste livro, que nós já sabemos estas coisas todas, já entendemos, já compreendemos e aceitamos. E isto é uma continuação, aquilo que eu me apercebo para mim própria, é uma continuação da nossa sabedoria a despertar para nós, para fora, para o entendimento. Porque é um livro, como é que eu hei de explicar, que fala daquilo que somos, das galáxias, das estrelas, de tudo aquilo que é composto, e que nós não tínhamos compreensão, eu digo eu, né, de saber de que é feita esta matéria, daquela e desta, e que realmente tudo se encaixa e que é um livro maravilhoso. É só o que eu sei dizer. Eu já vou no capítulo 36, é maravilhoso. E só cá está a parte da matemática. Aí a mim é um bocado complicado, né? E o I, e o N, essas coisas assim, e o B, o A, é muito complicado. Não sei lá ir. Mas do resto, na continuação de lermos, e é tudo muito acessível. Não é nada complicado, porque nós já sabemos isto tudo. Isto é mais um despertar à nossa essência e compreendermos realmente. Jesus falou todas estas coisas, ele pôs em prática, e estamos no final dos tempos, a gente não se pode esquecer disso. Temos na hora de despertar, e o despertar só com o conhecimento. Então, é este conhecimento que nos liberta, e foi isto que ele deixou aqui. É bem explícito o livro. E para mim pronto, não sei se eu já, de outras vidas atrás, já entendia isto, não sei, mas é um livro que, olha, eu vou-vos dizer de coração, larguei os livros todos, este é o meu livro de cabeceira, eu adoro ler este livro. Que ótimo. Bem, Bom, tá ótimo. e aqui tem outro ponto importante, né? Assim desce a ideia que quando se fixa na matéria já esgotou o seu ciclo, né? Então, de novo, o que é que ele está falando? A matéria, como tudo, ela nasce, sei lá, do espírito, né? Então, ela tem um ciclo e esse ciclo finda quando ela chega no nosso plano, quando a gente toma conhecimento dela, né? Continuando. O vosso século possuiu e desenvolveu uma ideia toda própria, que os séculos precedentes não viam, pois estavam atentos em receber e desenvolver outras. Vossa ideia foi a ciência, com que acreditastes descobrir o absoluto, embora essa também seja uma ideia relativa, que, esgotado seu ciclo, passa. Eu venho falar-vos exatamente por que ela está passando. Vossa ciência lançou-se num beco escuro, sem saída, onde vossa mente não tem amanhã. Quem vos deu o último século? Máquinas, como jamais o mundo as teve, mas que, no entanto, são apenas máquinas e que, em compensação, ressecaram vossa alma. Essa ciência passou como um furacão destruidor de toda a fé e vos impõe, com a máscara do ceticismo, um rosto sem alma. Sorris despreocupados, mas vosso espírito morre de tédio e ouvem-se gritos dilacerantes. Até vossa própria ciência é uma espécie de desespero metódico, fatal, sem mais esperanças. Terá ela resolvido o problema da dor? Que uso sabeis fazer dos poderosos meios que lhe deram os segredos arrancados da natureza? Em vossas mãos, o saber e a força se transformam sempre em meios de destruição. Para que serve então o saber, se ao invés de vos impulsionar para o alto, tornando-vos melhores, torna-se para vós instrumento de perdição? Alguém quer comentar isso? Eu vejo assim, ele dizendo que a ciência se afastou, né,
da religiosidade, e é por isso que muitas coisas a gente não consegue compreender, e isso não nos leva, a ciência não tem nos levado, né, a um progresso espiritual, porque justamente está desconectado, né? E a partir do momento que a gente conectar essa ciência com a espiritualidade, eu acho que assim nós vamos realmente alcançar um progresso maior, né? Também acho. Eu acho que ele está falando exatamente do aspecto materialista da ciência. É. A ciência está criando confortos, mas cria confortos, né, em troca de... Externos. Não, Confortos externos. sim, Né? em troca de fazer dinheiro, né? Então. Não é o conhecimento pelo conhecimento para engrandecer o homem, mas é um conhecimento como um elemento de mercadoria, né? Então, ela está mercantilizando aquilo que vem do alto, né? Então, é sempre alguém querendo ter uma patente para um remédio, ou a patente do foguete, ou a patente, sei lá, do novo, sei lá, aparelho de televisão. É sempre uma busca de como fazer a ciência, né, nos dá dinheiro. Não é a ciência no sentido do conhecimento nem da elevação do homem. Por isso que ele está falando, né, tornando-vos melhores, né, torna-se para vós instrumento de perdição. Por quê? Porque ela não está fazendo o homem se desenvolver. E a partir do momento que a gente viu, né, que houve uma separação entre ciência e religião, parece que a ciência teve a obrigação de se tornar materialista, né, de afastar a ideia de Deus. E isso certamente não tem a ver, porque eu acredito, não sei se vocês acreditam, que na verdade a gente precisa unir ciência e religião exatamente para que a gente possa acreditar naquilo, né, que a própria ciência acaba comprovando e que a religião, por sua vez, já vem abordando talvez há milênios. Talvez Da sim, de mesma, religiosidade, né? da mesma forma que vai ter muitas coisas das religiões que a ciência vai mostrar, opa, isso não faz nenhum sentido. É como diz a doutrina espírita, né? O que o Kardec falou? Olha, aquilo que está na doutrina espírita e que a religião que a ciência mostrar que não faz sentido, nós temos que abandonar. Eu diria religiosidade, não religião, né? Que Porque seja. Esse texto aí vem dizendo justamente, Silvio, aquilo que você colocou antes, né? Uhum. A formatação das ideias com virtude, né? Sim. Com a intenção da virtude. É. É o que está sendo falado aí. Porque é uma Eu ciência. achei muito bom você ter colocado, sintetizar tão pequeno nessa frase tão pequena, né? Uhum. Que deu para entender todo esse contexto que está sendo falado aí agora, até agora. Porque, na verdade, ele está querendo dizer que a nossa ciência está criando comodidades para o homem. Ela não está, quer dizer, em linhas gerais, em termos globais, né? Ela não está fazendo com que nós sejamos cada vez melhores. Ela está sendo cômoda, né? Aí cria uma televisão, cria um conforto, tal. Aí, em compensação, você fica gordo, você não caminha, você, né? E ele acha, certamente, ele está dizendo, não, a ciência é muito mais do que isso. Ela não é uma coisa utilitarista, né? Então, ela não está sendo, Ela está cumprindo a função dela, né? não, ela não está sendo utilizada, né, na sua potencialidade, né? Sim. Até o fato dela ser materialista ou cética, e aí, de novo, a gente, quer dizer, a afasta do verdadeiro mistério, da essência das coisas. Até porque, acredito eu, para que a gente possa fazer uso da verdadeira ciência, o homem precisa se tornar um ser melhor. Porque senão vai ser uma coisa perniciosa, é você botar uma bomba na mão de uma criança. Mas é o que tem acontecido, né? Uhum. Ó céticos, que julgais ter resolvido tudo, não riais, pois sufocastes o grito de vossa alma, a qual anseia por subir. A dor vos persegue e vos encontrará em qualquer lugar. Sois crianças que julgais evitar o perigo, escondendo a cabeça e fechando os olhos, mas existe uma lei que, invisível para vós, todavia mais forte que a rocha e mais poderosa que o furacão, caminha inexorável, movimentando tudo, animando tudo. Essa lei é Deus. Ela está dentro de vós, vossa vida é uma exteriorização dela e derramará sobre vós alegria ou dor, de acordo com a justiça, como merecerdes. Eis a síntese que vossa ciência
perdida nos infinitos pormenores da análise, jamais poderá reconstituir. Eis a visão unitária, a concepção apocalíptica que venho trazer-vos. Isso aí já é um bom tema, né? Mas eu acho que isso aí está claro para a gente, não? Ou alguém quer dizer alguma coisa? É muito lindo. Realmente, quando a gente começa a reler novamente o livro, começa a ver tanta coisa bonita, porque a nossa conscientização já está mais ampla, né? É, Olha que beleza que quando diz ali, né, essa lei é Deus, então ela já está dentro de nós. Então nós sabemos que nós temos esse Cristo, esse amor interiorizado, né, dentro de cada ser. E então isso é a lei. Então nós já temos a lei dentro de nós, né? é. É É, só ter, vamos dizer assim, o Ativar, momento certo de ativar. Isso mesmo, é ativar. essa mas a palavra certa. Vós sois deuses, né? mas é, Foi isso que é, Jesus disse? Uhum. mas No de qualquer momento forma, atual, quando se fala do momento que nós estamos passando, né, que é a última derradeira e tal, é justamente isso. Você uhum. já é capaz de ativar isso, então faça, porque isso está dentro de você, de cada um de nós. É. Vai, fala. Mas de qualquer maneira, eu acho que ele também está dizendo o seguinte, né? Que a ciência vive um paradoxo. Se tudo é Deus e a ciência é ateia, ela não está servindo a Deus. Porque, na verdade, ela não está servindo ao homem, nem está servindo ao propósito que ela deve ter, que é um propósito universalista, né? Não um propósito, de novo, mercantilista. É bem legal isso. É bem. A fim de me poder fazer compreendido, é imprescindível que fale de acordo com vossa mentalidade e me coloque no momento psicológico que vosso século está vivendo. É indispensável que eu parta justamente dos postulados da vossa ciência para dar-lhe uma direção totalmente nova. Vosso sistema de pesquisa objetiva, com base na observação e na experiência, não vos pode levar além de certos resultados. Cada meio fornece apenas certo rendimento, não podendo ir além disso, e a razão é um meio. A análise não poderia chegar à grande síntese, grande aspiração que ferve no fundo de todas as almas, senão por meio de um tempo infinito, do qual não dispondes. Alguma observação sobre isso? Eu acho importante, é, ele fala, quando ele fala assim, se você usar os métodos de pesquisa que você tem até agora, o resultado é limitado, porque tudo isso já foi experimentado. Como o novo vem do alto, nós temos que estar preparados para receber esse novo que vem do alto. É, Isso eu acho importante a gente pensar um pouco nisso, porque a gente só consegue ter experiência daquilo que a gente já vivenciou nesta encarnação. Se nós não estivermos preparados para receber o novo, nós não vamos ter nada de novo. É verdade. é, E também eu acho que limitado. é uma outra forma de dizer que a razão ela serve dentro de um determinado âmbito. Daí ele vai entrar, porque foi, ele até já disse isso no início, ele chamou de intuição, ele chamou de gênio, né? Ou seja, nós temos outros elementos para lidarmos com aquilo que a gente pode chamar de mistério. A razão não vai resolver o que é parte do mistério, o que está num outro plano de existência. Entendeu? É, Por isso que ele diz: olha, você pode passar um tempo infinito, mas você não vai chegar na alma das coisas por esse processo, que é um processo quase material, esse né? pedacinho aqui É, resume o que o Valdir falou. A sim, razão é um meio, sim, e cada meio só fornece um certo rendimento, né? é Que não vai verdade. além disso. E é aquela história do relativo que Adolfo fala, né? O homem é um ser finito. Como é que ele vai imaginar Deus com a razão? Não vai chegar, Não chega a lugar nenhum. né? Então, Porque nós vamos usar com os elementos, nós vamos toda análise que você faz a partir daquilo que você tem de experiência. é É, verdade. Como é que você vai imaginar uma coisa nova se você não tem meios para imaginar aquilo, é. né? Isso. Você Para sair da sua casinha. É. não tem base teórica, né, de vivência para experienciar aquilo. Então,
só nos colocando à disposição do plano espiritual. É E verdade. aí o plano espiritual precisa que nós estejamos em sintonia, Isso, receptivos, é e verdade. inclusive preparados teoricamente. Porque se a gente não estudar e não tiver uma base, como é que a espiritualidade vai nos trazer alguma coisa de novo? É aquela Ou que uma frequência. linguagem nova? É, Por isso que eu falei, o gênio, né, o que ele fala ali, né, o inventor, ele tem que ter uma bagagem para poder ele seguir adiante com a ideia que vai ser intuída para ele, né? Então, é como a gente fala da mediunidade. O médium que não estuda, ele limita a espiritualidade, né, de vir e se comunicar através. Quanto mais um médium conhece, mais o espírito que vai se comunicar através dele vai poder, né, expandir usa a as ferramenta que ideias. ele já tem até dentro É, dele, né? pois é. Olha que E como a interessante quem muito vocês. foi dado, muito será cobrado, tem uma outra questão, que é o seguinte: muita coisa poderia vir do plano espiritual. Olha a responsabilidade dos médiums, né? Muita coisa poderia vir, tudo vem de lá. Tudo o novo vem de lá, segundo aqui o Pietro Baldi. Se tudo novo vem de lá, eu tenho que estar preparado para receber esse novo de lá. Então, se eu não me preparar para isso, eu vou ser responsabilizado por aquilo que eu poderia ter feito Não e fez. fui omisso. É, É verdade, tá aí. Você falou também um outro aspecto bem interessante, né? é. Porque Eu tenho uma pergunta, não sei se cabe aí nessa questão do estudo e do saber. Se nós estudamos aqui, sei lá, sou PhD, já tenho, sei lá, um pós-doutorado, tenho 10 prêmios Nobel, ah, quando eu faço a passagem lá do outro lado também tem escolas. Esse conhecimento eu carrego para lá e é inversamente proporcional? Não, você sempre vai carregar o conhecimento, é uma coisa que nunca sai de você. Você não vai levar os certificados, não, tá? Mas o Não, não conhecimento, foi ele isso. está dentro. Não foi, eu só quis Isso, exemplificar o nível de conhecimento. Mas claro. vamos supor que eu não estudei nada aqui. Aqui eu só tenho o primário. Mas lá nas escolas, sei lá, das colônias e tal, eu, sei lá, já sei até medir quanto tem de quilometragem de Marte a Júpiter. Eu trago esse conhecimento comigo, isso aqui aflora com o tempo, ou não? Olha, Se eu aqui tiver só o primeiro grau, eu vou continuar tendo só o primeiro grau. o que eu entendo é que você traz sim, você nunca perde isso. Agora, ele vai ser utilizado se for necessário nessa tua encarnação, entendeu? Então, você vê que Chico Xavier, ele não tinha estudo, mas ele falava coisas assim maravilhosas. Aquilo tudo, ele tinha a conexão, mas ele também tem um grande conhecimento. Jesus nunca teve nenhum diploma, nenhum mestrado, nem doutorado, mas olha quanta coisa ele sabia, né? Então, o conhecimento ele vai vir de acordo com a necessidade daquela encarnação. Porque você pode ser um gênio aí, saber coisa pra caramba, mas aquilo não vai ser importante nessa encarnação para você. Então, a gente vai vivenciar e a gente vai explorar esse nosso conhecimento dentro da necessidade daquela encarnação. Mas o conhecimento nunca fica perdido. Tá todo aí. Isso é uma coisa que a gente leva para sempre, é o que a gente fala, né? O conhecimento ninguém tira da gente, entendeu? Então, Eu falo isso porque, às vezes, no- nos céus, né, físicos, entra alguém lá, convidado, ou porque foi primeiro na sessão de cura, ou sei lá, e tal, e depois se estendeu. Quando você chega lá e apresenta um estudo, e a pessoa vai acompanhar um estudo dos adventos, ou desse, da grande síntese, a pessoa fica sentada na cadeira, entre aspas, fazendo número, porque não está entendendo nada de coisa nenhuma. É isso que eu estou querendo dizer. Então, como é que vai se despertar olha, olha, nos que estão ali presentes algo que para eles é completamente olha, fora da caixinha? o que Adolfo sempre diz, e que o Silvestre já falou nas mensagens, né? Então, o Adolfo, ele reforça o que ele fala, até quando ele fala dos adventos, que quando ele diz que os adventos não são para crianças, são para espíritos que já têm uma certa bagagem,
Da mesma forma, tudo que a gente está fazendo, que a gente está lendo aqui, a gente vai compreender dentro do nosso limite. Entendeu? Uns vão compreender mais, outros vão compreender menos. A Eugênia falou ali, eu não tenho estudo, ela não tem um estudo formal, ela não tem muitos anos de estudo formal, de escola, né? Mas ela tem dentro dela algum conhecimento, porque para ela ler o livro e não ter dificuldades, quanta gente aí tem diplomas e não consegue ler o livro? É porque o conhecimento, né, dela já está internalizado. Isso aí ela tem um exemplo aqui do que você está perguntando. Na verdade, ela Entendeu? está, se você me permite, a Eugênia, nesse caso, ela está reconhecendo Pois é. aquilo que ela já vem acumulando de outras vidas. Aquele que não consegue entender nada, talvez ele não consiga ainda, entendeu? Então, é o que ele chama das crianças espirituais, né? E as outras que já têm, né, uma bagagem maior, que aí vai ter mais condições de compreender melhor, né? Mais facilmente. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né, Gelson? A inteligência do universo. Nada é ao acaso na nossa vida. Lei de causa e efeito. Então, se nesse momento nós estamos aqui estudando a grande síntese, é porque nós temos alguma coisa a ver com a grande síntese. Mesmo que a gente não conheça o livro, nem que a gente saiba o conteúdo. Porque não é ao acaso, é lei de causa e efeito. E como diz o Adolfo, né, quando o discípulo está pronto, preparado, o universo conspira para que as coisas aconteçam. Então, nós devemos, mesmo A que a gente intuição não é saiba, nobre. estarmos Você preparados, né? misturou dois ditados, né? Não, mas é quando a Quando o intenção é aluno nova, está, o mestre pronto, aparece, né? o mestre aparece. Mas Mas, é a mas mesma deu certo para o que Ele você misturou colocar, os deu dois, mas certíssimo. Pois é. Eu só acho que é assim, que realmente, quando se lê um livro, no meu caso, não é? Eu falo por mim porque é aquilo que eu estou a ler. Há coisas que a gente parece que já não são novas para nós. Acho que já lemos, ou já entra cá dentro mesmo. Há aqui uma página, uma certa altura de uma página, que eu não consegui ler, eu fechei o capítulo, segui em frente, eu disse, se isto não é para eu agora ler, eu vou ler e depois reflito, venho ao fim, venho ver o que é, por qual é o motivo. Porque se calhar eu não compreendia aquele capítulo. E então segui em frente. Pronto. Agora que é maravilhoso, como eu nunca olhei para as estrelas a dizer como é que isto é feito, como é que é a base da criação divina do Pai, como é que é tão belo, tão maravilhoso a gente sentir que realmente tudo é belo e tudo foi feito com muito amor e que nós não demos valor como seres humanos que somos de uma criação infinita, de uma beleza tão grande e com matérias que a gente fica como? Como é que pode ser? Como? E tudo isto eu entendi que realmente nós só despertamos quando realmente está na hora de despertar. E é tocado quando a gente está na hora de ser tocado. E eu não quero passar a minha vida para o outro lado da vida e realmente quero levar mais algo. Como trouxe algo e agora está a ser despertado, eu quero levar mais algo. Não sei para quê, mas a espiritualidade sabe que a causa nós não sabemos. Agora que eu vou-vos dizer que há coisas que eu adorei ler aqui. Agora não perguntes qual é os A's e os I's e os B's e não sei o quê, que isso eu não percebo nada. Né? Nem as rodas, nem aquelas coisas. Mas isto encaixa mesmo, às vezes assim, olha, é mesmo isto que eu queria saber. Legal, viu? Livros do Adolfo têm uma matéria, certo? À base do Evangelho, à base das leis de Deus e tudo isso. Mas nós vemos aqui um Evangelho à lei da criação divina. Uma continuação do que é a criação, não é? E que nós ficamos nesta ciência e que não somos esclarecidos. E isto esclarece. Por isso é que eu digo, acho que para mim algo não deve ser muito novo,
porque se encaixa tudo naquilo que eu quero saber. Pronto, é uma pesquisa. Desculpem. Está sendo despertada, né? Interessante com a palavra aí que foi colocada agora da Eugênia, eu me lembrei com a pergunta do Gerson, né? Quando ele fala daquelas pessoas que estão ali ouvindo, né? Estão ali atentos, mas não verbalizam, então parece que não está entendendo nada. Aí entrou agora no que a Eugênia está falando. Esses ainda estão no achismo, ainda não foi acionado aquilo que já está interiorizado. De repente, se não está ainda, ou se não é o momento, eles nem vão voltar mais a casa. Mas aqueles que insistem, depois um dia fala assim, naquele dia eu tive aqui e aquilo me tocou e eu fiquei, já não está mais no acho para lá nem acho para cá, já está com certeza de que aquilo faz parte de si e é vamos dizer assim, uma idealização do caminho a ser feito. Com O que você certeza. falou é certo. Às vezes a pessoa está quietinha, mas ela ali dentro, ela está, né, remoendo aquilo, ruminando aquela ideia, e de repente algumas coisas estão sendo realmente explicadas para ela dentro dela, mas ela só não verbaliza, né? Uhum. É, É isso. vamos lá. Mais um pouquinho. Esse aqui a gente leu, né? Deixa eu ver. É imprescindível. Negócio certo. Enfim, Já acabei. foi. Vamos lá. Vossa ciência arrisca-se a não concluir jamais, e o ignorabimus quer dizer falência. A tarefa da ciência não pode ser apenas multiplicar vossas comodidades. Não estranguleis a luz de vosso espírito, única alegria e centelha da vida. Não o sufoqueis até ao ponto de tornar a ciência, que nasce do vosso intelecto, uma fábrica de comodidades. Isso é prostituição do espírito. É vergonhosa a venda de vós mesmos à matéria. A ciência, pela ciência, não tem valor, vale apenas como meio de ascensão da vida. Vossa ciência tem um pecado original, dirigir-se apenas à conquista do bem-estar material. A verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhores os homens. Eis a nova estrada que precisa ser palmilhada. Essa é a minha ciência. Legal, né? E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Olha que outra frase bem interessante, pelo menos na minha interpretação, quando ele fala assim, vossa ciência tem um pecado original, né? Que é o material. Aí ele não fala a matéria. Então, que a igreja invertiu a coisa, dizendo que o pecado original vem da matéria, isso colocou para o homem. Mas é o material que é formado de uma forma indevida, né? Não sei se Uhum. vocês estão entendendo o que eu quero dizer nesse sentido, né? Já tem uma outra visão da coisa quando a gente fala em pecado original. Eu não sei se eu entendi isso, Elisinha, mas eu concordo com você, mas talvez eu esteja dizendo que o material é bruto e ele precisa ser lapidado, né? E que a ciência, da forma que ela age, ela não ajuda a lapidar esse mundo material, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. Uhum, É uma abordagem bem Deixa eu ver interessante. o que ele fala. Deixa eu reler. uhum. Vamos ver. Mas quando ele diz que é uma fábrica de comodidade, isso é uma prostituição. Eu acho que é bem Ou por seja, a ciência veio para ser uma fábrica de comodidades. E aí eu me lembro de uma frase que eu ouvi de um guia espiritual, eu já comentei num outro estudo, em que a espiritualidade reclamou que nos disse que nós deveríamos estar muito mais evoluídos moral e intelectualmente do que nós estamos agora. E que nós gastamos muita energia para melhorar a nossa qualidade de vida material Uhum. e não acompanhamos do ponto de vista moral e intelectual da mesma forma. É. Eu até argumentei, né? Ele falou, dá uma olhada, tudo que você tem é para essa comodidade material, com outras palavras que ele usou na época, usando as do Pietro Baldi. E ele está falando exatamente a mesma coisa agora. Sim. E isso que você está falando, na vida no planeta Marte,
O Ramatiz diz a diferença que nós temos da Terra para Marte, né? Que é de 500 anos na matéria, não é isso? Na ciência, e 1000 anos moral, da Uhum. moral. Aí, Quer dizer, olha a aí, diferença, né? A gente está é. até mais adiantadinho, né, na ciência material, mas na moral a gente está muito aquém. E, de Ou novo, seja, Eu ajustaria. nós temos gênios que se dedicaram muito nesse intercâmbio do ponto de vista material e não temos na mesma intensidade do ponto de vista espiritual. E aí sim. cabe aos médiuns de novo. É o objetivo, né? O nosso objetivo é que está errado, né? A nossa meta está errada. A gente não objetiva um progresso espiritual. A gente só objetiva ter alguma coisa. E eu ousaria até dizer uma coisa que o Adolfo fala muito, né, que é a falta de discernimento como humanidade. Por quê? Porque nós tivemos uma polarização. A igreja tentou monopolizar, né, pelo aspecto religioso, mas sem ajudar a elevar verdadeiramente o homem. A ciência, para fugir do caminho da igreja, foi para o outro lado, né? Ela se tornou ateia, ela se tornou materialista. E, ao mesmo tempo, que ela também fugiu desse sentido de ajudar a educar a evolução da humanidade. Quer dizer, os dois polarizaram, quando, na verdade, a gente precisa do equilíbrio, né? Da religião se voltando verdadeiramente para Deus e da ciência se voltando para Deus. E as duas trabalhando em harmonia, porque são duas formas de se chegar a Deus. Como Adolfo diz, né? Você pode chegar pela ciência, você pode chegar pela religiosidade, você pode chegar pelas artes, mas é necessário que o foco Deus esteja inserido em qualquer um desses campos. E o que eu acho que está sendo dito aqui é que a humanidade está perdida. Em todos os campos que ela se direciona, ela não tem a religiosidade como objetivo. Daí a gente está nessa coisa que vocês estão falando, né? A ciência não ajuda a gente a caminhar para Deus, a religião não ajuda a gente a caminhar para Deus, a arte não ajuda a gente a caminhar para Deus, né? Então a gente está Está pedindo o perdido. foco, Exato. né? O objetivo é E ao mesmo tempo ele disse: a lei é Deus. Então não importa por que caminho você vá, se você não reconhece que a lei é Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar no meio do caminho, né? É aquela coisa sem alma, é uma ciência sem alma, é uma religião sem alma, é uma arte sem alma. Você, Eu já o tenho Silvio falado que em colocou. vida passada eu fui padre, né? Ah, é? Então eu posso A falar Rita da também disse. igreja à Ó, vontade. ele também, Suelizinha, Arédio, todo mundo É foi porque padre. eu fiz parte da igreja lá atrás, então eu posso falar à vontade que eu tenho minha parcela de responsabilidade. Mas é o seguinte, a igreja sufocou a ciência durante milênio. Sim, Você pega o Charles Darwin, fez toda a volta no mundo, ele deixou toda a teoria dele pronta, o livro pronto. Ele ficou 10 anos para divulgar esse livro com medo da repercussão da igreja. sim. Então, o quanto a igreja Bloqueou, ela né? foi responsável por isso que o Silvio está falando, que nós deveríamos caminhar juntos, mas a igreja sufocou a ciência. A ciência, pode ver, o mundo evoluiu muito do ponto de vista material de 1800 para cá. Até então não tinha nada. Até então era na carruagem e no cavalo. Então, ou seja, porque a igreja ficou com a Inquisição durante 900 anos, né? Então eu acho que nós que somos oriundos, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E nós precisamos resgatar isso. É. É. Mas agora, como diz o Adolfo, né? Que a gente se perdoe e que a gente busque um novo caminho. Vamos divulgar a palavra, é isso que a gente tem que fazer. A gente está aqui fazendo isso é porque, ó, a gente fez errado lá atrás, Nós só então estamos espiando as a gente nossas está tentando culpas. correr atrás do prejuízo. Alguém quer dizer, mas a gente está Vamos fina. mais um pouquinho. É. Vamos ler mais um slide aqui. É boa a leitura. Nós somos prostitutas do espírito, caralho. Assim é esse. É. É. Ok, deixa eu tirar só isso aqui. Tá. Isso aqui. Desce, sobe um pouquinho. Aqui. Não, outro lá de cima. Não falo para ostentar sabedoria ou para satisfazer a curiosidade humana,
Vou diretamente ao objetivo, a fim de vos melhorar moralmente, pois venho para vos fazer o bem. Não me vereis despender qualquer esforço para adaptar e enquadrar meu pensamento ao pensamento filosófico humano, ao qual me referirei o menos possível. Ao contrário, ver-me-eis permanecer continuamente em contato com a fenomenologia do universo. Importa escutar verdadeiramente essa voz que contém o pensamento de Deus. Compreendei-me, vós que não acreditais, vós céticos que julgais sabedoria ignorar as coisas do espírito e que, no entanto, admirais o esforço de conquista exercido pelo homem diariamente sobre as forças da natureza. Ali termina o pensamento. Olha que trecho lindo que a gente vê nitidamente, pelo menos na minha concepção, que ali está sendo, vamos dizer assim, como eu posso dizer, Pedro Baldi ali está fazendo uma transcrição realmente da palavra que ele estava ali ouvindo, né, Recebendo, né? Isso que eu pensei interagindo, também. recebendo. É como se ele estivesse psicografando É. essa voz, que no caso a gente sabe que é o Nazareno, né? Eu percebi isso também, seu Lizzie. Eu estava Uhum. lendo e estava vendo, cara, não é É, ele, né, falando, né? É. É alguém falando através Não, dele. exato. era isso que eu ia ressaltar. Engraçado, eu É, também ia ressaltar isso. Vai. até a forma do pronome, né, que ele usa, É. na época que Pedro Baldi escreveu isso, a gente não usava constantemente esses termos aí. Então, para você ver que até a forma é diferenciada nesse sentido, de que ele estava sendo um instrumento ali, É. intermediário. Mas isso não ficou claro, né? Sim. Quem escreveu o livro, na verdade, né? Sendo ele o porta-voz. Ele não deu nome assim de espírito nenhum, mas eu acho que é porque É, a mediunidade dele devia ser intuitiva, né? Então as sim. coisas vinham, e ele, quando ele escreveu as Noures, né? O que são as Noures? É essa conexão que ele faz com essa espiritualidade superior. Uhum. E ele tinha um cantinho dele onde ele se concentrava ali, e dali ele recebia, né, todas essas informações. Então, eu acredito sim que seja também psicografia, uma hora dele, outra hora, né, de espíritos trazendo essas informações. É, Ele tem muito a conhecimento, gente porque ele esteve exato. com João Evangelista e aprendeu assim muita coisa. Quando eu li o Uhum. Francisco de Assis, que ele fala no momento, quando ainda estava na parte do João, e que ele fala, então, esse jovem que ele curou, blá, 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 hoje é o Pietro Baldi. Chegou a me arrepiar, porque eu falei, por isso que ele conseguiu escrever esses livros todos, esses 24 livros, que são, assim, livros maravilhosos, especiais. Falei, de onde vem isso tudo? Aí a gente vê, é o conhecimento que o Gerson estava perguntando, é o conhecimento dele anterior também, que vem junto, né? Mas aí a conexão dele, junto com o conhecimento dele, vem isso tudo aí. E, Agora, se é o espírito A, B e C, não importa. Importa é o que ele está trazendo, né, para gente. Uhum. e para nós, né, é muito interessante isso, porque o Pietro Baldi certamente fez o mesmo caminho do Adolfo, fez o mesmo caminho dos demais espíritos, né? Ou seja, ele está sendo milenarmente preparado para ajudar no processo de evolução da humanidade. Então, quer dizer, Uhum. a cada encarnação ele veio aprimorando essa espiritualidade que já estava dentro dele, né? Então, eu acho que é bem interessante. E nesse texto, de novo, como vocês mesmos falaram, a gente percebe que há uma hierarquia aqui falando, né? Falo a voz. Tem muita autoridade nisso, né? Embora de uma forma, mas tem uma autoridade. Agora, se você vai me ouvir ou não, o problema é seu, né? Eu não estou. E a gente recebe de caladinha, de cabeça baixa. Sim, senhor. É, Sim, senhor. né? Veja quem tem olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Exato, Né? exato. Está dito. Uhum. Obedece e fica quieto. Mas olha, quando ele fala que não veio para agradar e veio para trazer verdade, você É, imagina com que, usando a palavra do Silvio, você imagina com que autoridade ele está falando isso. é isso mesmo. Sim, Ou seja, eu não tenho receio do que vem aí pela frente e do que alguém lá na frente venha a questionar, sim, porque essa verdade é absoluta. É sim. isso aí, o Ele Ramatiz também deixa aí. fala muito. Ele também fala muito assim, né? E se você quer acreditar ou não, eu não tô nem aí para isso. E isso é o que é.
Agora acredite quem quiser, entendeu? Quem tem olhos de ouvir olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça, né? Então é aquela coisa, eles estão passando agora. Se você acreditar ou não, eles não estão nem aí. A convicção deles já é muito grande, Como a gente, maior do que nós. como a gente tem a eternidade, né? Pode ser para evoluir, pode ser para penar. E aí É vem uma o questão que de escolha, né? E aí é o que o Gerson falou, tem gente que está ali que não está entendendo nada, entendeu? Quem puder entender e conseguir, vai aproveitar, vai absorver. Mas quem não, tudo bem, fica para uma próxima, né? Vai Mas eles não adiantar a sua podem deixar de evolução, dar. né? Mas Vai eles não adiantar a podem sua deixar de. evolução. É, é. E de novo, falando em adventos, né? A gente não pode esquecer as incursões do ONG. Esse que não pode Uhum. compreender é aquele Muá que E não fica quis amarrado. atravessar o rio, né? Lembra, né? Ele fica lá amarradinho com medo, então Ó, fica lá. Escolha. aí É o uma dono falou, escolha, né? olha, você fica aí, eu vou lá, depois eu volto para te pegar, tal. É, Você atravessa o rio, né? é isso aí. Somos nós, né? Na nossa condição de Muá também. Podemos esquecer disso. É, isso aí. Então,